se você está chegando agora aqui nesse vídeo, que é o vídeo do Contele Labs, que a gente fala como, na prática, real, cara, sem mimimi, como que as coisas acontecem, assiste esse vídeo até o final. Ficou longo, né? A gente acabou de gravar agora aqui, ficou longo, mas ficou muito animal. Então, se você, cara, se você é de marketing digital ou então de outro setor e quer entender como a gente faz as coisas, vê lá até o final. O que a gente vai falar aqui? Olha só, todas as... Cara, as principais ferramentas A gente vai mostrar na prática como um marketing funciona. Vê o vídeo aqui. Olha esse vídeo. A gente vai falar de evolução da equipe, como que é trabalhar aqui. Cara, marketing B2B, ferramentas. Show. Vê aí que tá completão. Se você tem interesse em trabalhar na Contele, cara, obrigação. Vê aí também o vídeo até o final para entender muito bem como funcionam as coisas e mesmo que não venha trabalhar aqui também, cara, certamente vai te ajudar muito e vai fazer conhecer, vai aprender algumas coisas aqui com a gente hoje. Espero. Exato. Obrigado aí, vê aí o vídeo aí. Olá pessoal, mais um vídeo aí do Contele Labs, um canal aqui que a gente fala sobre coisas reais que a gente faz, como a gente faz. É isso aí, hoje a gente está aqui com o Felipe, é o cara do marketing, é o cara de growth hacking da Contele, o cara que faz as coisas acontecer. E é isso aí, vou pedir o que o YouTube faz aqui, deixa o like, compartilha, curte, ativa as notificações. Hoje a gente vai... Vamos falar, cara... Sobre marketing na Contele. Sobre marketing na Contele, as estratégias que a gente usa. Os trabalhos com desenvolvimento. Que a gente usou, como é que funciona a integração também disso tudo, né? Sim. E é isso, vou te perguntando algumas coisas aqui, vamos fazer um bate-papo, mas falando bastante coisa. Sim. Estratégias que a gente vai usar também, acho que legal, isso aí. Conta um pouquinho da visão, assim, da tua visão, o que acontece para se alguém estiver chegando para quem não conhece a Contele, né? A Contele é uma empresa de tecnologia, o nosso foco é em pequenas e médias empresas, né? A gente tem mais de 1.100 clientes aí pelo Brasil e mais de 6 países pelo mundo. Então, o nosso objetivo é fornecer tecnologia de ponta para pequenas e médias empresas. Atualmente tem 2 softwares, né? Um software para gestão de equipes externas, que é o Contele Gestor de Equipes. Basicamente é um aplicativo ali que a pessoa que trabalha externamente na rua utiliza, e o gestor na empresa, né? Ele consegue gerenciar a equipe, monitorar, controle de visitas. Então é um aplicativo, é um sistema que ajuda na produtividade das empresas que possuem equipe externa. E a gente tem o Contele Rastreador, que é um sistema para rastreamento e gestão de frotas, para empresas que têm veículos. Então o nosso foco é em pequenas e médias empresas com esses 2 públicos, né, que é a equipe externa e com veículos. Assim, o sistema software, né, ele, por ser B2B, né, por trabalhar com empresas, então ele exige um pouquinho mais do marketing. A gente precisa encontrar esse público, não é um público tão simples assim de ser encontrado. Quem que é o nosso comprador, né, cara? Quem que é o cara, que é o cara que chega até a gente, que pesquisa? Por exemplo, né, que nem as americanas, né, que faz um marketing de massa e consegue atingir muitas pessoas. A gente precisa, os nossos esforços de marketing são bem pontuais, em públicos pontuais. Então a gente tem os gestores, aí no caso do Contele Rastreador, né? A gente tem aí o gestor de frota que gerencia os veículos, a gente tem o gerente de operações que gerencia todas as operações da empresa, além de gerenciar os veículos. Tem um dono da empresa também que cuida de tudo, então ele que decide se ele vai contratar um sistema como o nosso ou não. E no caso do Contele Gestor de Equipes, aí tem mais ainda, né? Tem aquele gerente de supervisor. Então são públicos bem selecionados, assim, que a gente tem... Todos os nossos esforços basicamente ir atrás desse público, né? Para uma analogia, né? Não existe um cargo chamado gestor de equipe externa. Existe, exatamente. Tipo assim, ninguém vai colocar no LinkedIn. Gestor de frota até tem, né? Mas gestor de frota tem para grandes empresas, talvez. Mas gestor de equipes externas. Com 300 veículos. Agora a empresa que, cara, que tem alguns técnicos, vendedores que tem, cara, 10 veículos, que é a nossa média aqui. Essa pessoa tem funções acumuladas. Analista de logística, vários cargos. Então, basicamente o que a gente faz no marketing, Marco, claro, com a sua ajuda aí, gerenciando o produto, desenvolvimento,
a gente faz o que a gente chama de inbound marketing, né? Que é marketing de atração. Então a gente produz conteúdos que vão atrair essas pessoas, essas personas, né? Que a gente chama persona, nosso público-alvo. Então a gente produz conteúdo na internet para esse público. Até em 2018 a gente publicava apenas no blog, tinha um site. Agora em 2019 a gente expandiu. Então a gente está presente agora no Facebook, no Instagram, no YouTube. Além de intensificar aí o blog, então a gente trabalha a produzir conteúdo, a gente produz conteúdo aqui semanalmente, cada produto está lançando seu conteúdo. A gente tem os 2 CEOs da Contele, que é o Leonardo Gasoli, ele é autoridade em gestão de equipes externas, isso faz parte do inbound marketing, a criação da autoridade. Essa autoridade que a gente vem construindo já tem, cara, 5 anos, sim, né? Sim. O blog já está presente na internet há 4, 5 anos e esse tempo todo a gente tem trabalhado muito CEO. O Leonardo Gasoli, ele é autoridade no Contele Gestor de Equipes, na gestão de equipes externas, e o Júlio César é autoridade na gestão de frotas. Então a gente construiu essas autoridades, tanto no produto quanto no CEOs da Contele, produzindo material, produzindo conteúdo. Então a gente produz vídeos agora para o canal do YouTube, a gente produz os posts no blog, a gente tem aí um trabalho intensivo também de impulsionamento nas redes sociais. E é isso, a gente trabalha produzindo muito conteúdo. Além disso, né, além dessa questão de inbound marketing... Cara, eu tô aqui do teu lado no dia a dia, sentado ali, eu juro que até eu fiquei perdido de tanta coisa que tem de conteúdo. Muita coisa. Eu peguei a colinha aqui. 160 mil visualizações em 2019. Os 2 blogs teve 160 mil. Os dois, né? Orgânico. Os 2 YouTube tiveram 50 mil visualizações. Só para ter ideia, esse público é bem complicado, né, de se achar, como eu falei. E no Facebook, no Instagram, a gente conseguiu aí um público de 15 mil pessoas que visualizam quase 100% dos vídeos do Júlio, gestão de frotas. E mais de 10 mil pessoas que visualizam 95% dos vídeos do Léo, gestão de equipes externas. Então, é um público muito mais enxuto do que o público de massa e a gente fez um trabalho muito intensivo nessas redes sociais e no YouTube para encontrar esse público. Que é alguém que realmente precisava do conteúdo que a gente fez ali. Exatamente. Ele realmente exerce alguma função ali. Exatamente. Gestão, esses conteúdos são sempre respondendo à dúvida dessas pessoas, né? Então o cara tá com problema no combustível ali da frota dele, ele vai pesquisar algo e com certeza ele vai encontrar a gente. Caramba. Seja no YouTube, no Google, na rede social, em qualquer lugar ele vai ter que encontrar a gente. É realmente um potencial cliente, né? Sim. A gente investia muito... A gente já chegou a investir, cara, milhares de reais aí por mês em mídia paga. Em mídia paga, alguns anos. E o que mudou, tipo, de lá pra cá, assim, principalmente? Pra conseguir... Exatamente. Claro que é um trabalho de plantação, né? Sim. Então você vai plantando pra começar a colher depois de um tempo, né? Exatamente. Em mídia paga a gente investiu o triplo do que a gente investe hoje. Era muito dinheiro porque a gente não tinha essa autoridade nas redes sociais, no blog, no Google, no YouTube. Hoje a gente tem muitos mesmo hot leads, que a gente chama essas pessoas que fizeram orçamento ou teste na nossa plataforma, orgânico, tudo orgânico. Então hoje a gente ronda aí em 50% a 60% dos hot leads são orgânicos. O resto é pago. E a gente tem esse trabalho também de gerenciar as mídias pagas, que é o Google Ads e o Facebook Ads. São as 2 principais ferramentas pagas que a gente utiliza hoje. Então a gente busca também sempre equilibrar a questão orgânico e pago, porque se der problema em um, a gente tem um outro para salvar ali. Então a gente não pode depender só de um meio e nem só de um canal. Então a gente busca sempre equilibrar as coisas. Expandir também, a gente só tinha o blog, agora a gente tem o YouTube, a gente tem outros canais. Essa foi a ideia também, de além de jogar mais iscas no mar, né, na internet, a ideia é também poder equilibrar em vários canais a origem desses leads. Então, basicamente, inbound marketing é isso. A gente produz muitos conteúdos semanalmente, produz conteúdos buscando essas pessoas para, se eles tiverem uma dúvida, eles encontrarem a gente. Agora a gente está começando a intensificar também a questão de distribuição de conteúdo pago. Então a gente tem um trabalho aí de gerenciamento dessas mídias pagas, que é o Facebook Ads, Google Ads, para distribuir esses conteúdos. Ou seja, ao invés da pessoa
vir atrás da gente, a gente também vai atrás dela, entendeu? Porque tem muitas pessoas que, assim, a maior parte do mercado são de pessoas que não sabem que tem aquele problema, né? A gente acaba recebendo as pessoas que sabem que tem aquele problema, mas as pessoas que não sabem que tem aquele problema na frota, na equipe externa, a gente está indo atrás dessas pessoas. Ou que até sabe que tem, mas, cara, nunca pesquisa. Não procura. Nunca Exatamente. Resolver, né? Tipo... Exatamente. Então tem um desafio maior ainda em encontrar essas pessoas nesse momento exato delas. Basicamente, em balde marketing e mídia paga, a gente trabalha nessas questões. E a gente faz um trabalho de impulsionamento, né? Sim. E esse conteúdo é gratuito, né? Basicamente todo o nosso conteúdo é gratuito. Ano passado a gente lançou os 2 cursos, né? Então a gente tem agora um curso Frota para Todos, que é um curso para gestão de frotas, e o curso Equipes Externas Turbinadas, que é um curso para gestão de equipes externas. Os 2 professores, Léo e Júlio. Então é um conteúdo pago agora nosso, e a gente conseguiu ter alunos, né? A gente conseguiu vender porque eles construíram essa autoridade nos últimos anos. Então assim, se o cara compra o seu curso para ele comprar o seu sistema, é muito mais simples, muito mais fácil. E os clientes que a gente pode acompanhar isso em produto, na parte de operação mesmo, né? O cliente que vende um curso desse, sim. Ele vem muito ensinado, exatamente. Cara, ele vem muito, tipo, já sabe o que ele vai fazer, ele já aprendeu sobre o assunto. Exatamente. Cara, ele já se convenceu, ele já vem muito pronto, assim, pra, tipo, implantar. Exatamente. O lead que consome os nossos conteúdos, ele tem 1000% mais de taxa de conversão do que... Isso é um dado mesmo, 800% a 1000% mais de taxa de conversão do que um lead normal, do que um lead que foi lá no anúncio, no Google Ads pago, clicou. Então, esse pessoal que procura pelo problema e encontra a gente organicamente pela internet, tem muito mais conversão, é muito mais fácil converter e se tornar cliente nosso. Esse é o ideal, né? Porque, esse é o ideal. Bom, o Felipe falou, a gente é SaaS, né? Software como serviço. E, cara, não tem segredo, é assinatura. Se esse cliente não tiver sucesso com a ferramenta... Eu nem gosto já tô pensando em mudar de ferramenta, vamos chamar de metodologia, né? Sim. Porque tem o software, cara, tem aplicativo, mas tem toda a metodologia por trás que a gente ajuda ele a colocar na operação dele, né? Sim. Que acaba tendo os ajustes de cada um, né? Se não tiver sucesso, se ele não tiver retorno, ele vai cancelar, cara, é assinatura, não tem jeito. Sim. Então todo esse trabalho é muito importante, tipo, cara, primeiro para ensinar um mercado. Exatamente. A pessoa chega educada, né? Para educar, todo o trabalho de educação, mas também para retenção, né? Para ele assinar e continuar com a gente aí. Um lead que consome nossos conteúdos, ele fica muito mais tempo na nossa base, né? Como cliente. O churn é muito menor. E algo muito importante no orgânico também é que, assim, os nossos esforços são diariamente a gente está fazendo um esforço em SEO, né, que é a otimização nos mecanismos de busca. Então, assim, o SEO, ele tem um benefício que ele basicamente, fica por anos, aquele trabalho vem dando resultados durante anos. Então tem conteúdo nosso que a gente publicou há 2, 3, 4 anos atrás que dá resultado até hoje, que gera conversões até hoje. Então é algo muito essa bom. Plantação aí que a gente fez, que continua fazendo. É algo que demora para colher, o orgânico demora para colher, mas a colheita é longo prazo, dura muito tempo. Bom, o marketing participou, né? Participou não, criou todos esses conteúdos junto com os CEOs, né, com o Júlio e com o Léo. Existe uma pesquisa, a gente utiliza softwares aí como o SEMrush, que é o maior software do mundo. Da onde que a gente tira, né, esses termos, as coisas que a gente tem que falar. Tudo é pensado, todos os conteúdos, tudo que é utilizado num conteúdo nosso, seja no YouTube, seja no blog, ele é pensado para ser otimizado nos mecanismos de busca. Então, é algo intensivo, é algo que a gente dedica muito tempo, muitos esforços, muitas pessoas trabalhando nisso, que até coisas simples como a URL do arquivo, o nome do arquivo, o nome da miniatura. Então,
legenda no vídeo. Quem é que legenda vídeo pro YouTube? Provavelmente esse vídeo aqui que você está assistindo, ele vai ser legendado no YouTube, porque isso contribui para isso é um hack aí de SEO. Os outros do Labs não foram, então a gente tem a missão de legendar. Então a gente não pode falar para os concorrentes. É vídeo fechado. É vídeo fechado? Só vai ter acesso em indicação. Então, isso... Os concorrentes podem copiar aí, tá? O que a gente tá falando, porque, cara, metodologia é nossa. É claro que todo mundo faz essas coisas, mas a gente tem a nossa metodologia. Né? Sim. A gente tá falando. E eu duvido copiarem da forma que a gente faz, porque é algo dá trabalho, dá trabalho. Se listar as ações de SEO aqui, não cabe nem 20 versos nessa folha. É muita coisa. Dentro do que o Felipe falou, e realmente é uma... O checklist de SEO longo, cara. Tem um checklist e ele é revisado, verificado diversas vezes para sair tudo. Não é só um post. Não é só fazer e publicar, não. Cara, tem muitas coisas. Porque senão, nem assim, seria muito difícil ser encontrado. Exatamente. Aí eu procurei aqui, cara, eu nem sei se tu sabe disso, mas quantos posts tem no blog, sabe? Tem mais de 600, 700 posts. Meu Deus, cara. E no YouTube já tem mais de 100 vídeos, mais ou menos. Não foi por acaso. E a gente vai triplicar a quantidade. Esse ano agora, de 2020, a gente vai triplicar a quantidade de vídeos no YouTube. O objetivo é alavancar os resultados tanto no YouTube como no blog. Assim, hot lead pelo YouTube, pelo blog, a ideia é no mínimo triplicar esse ano. A gente tem um trabalho também de criar os conteúdos para outras línguas agora. Né? Exatamente. Isso assim que a gente fez até agora é basicamente um embalde marketing aqui no Brasil, né? Agora a gente tem um desafio de ir para mais 7 países, né? Além daqueles 6 países, a gente tem mais 7 países aí para entrar. E vai ser tudo, assim, da forma que é feito aqui, vai ser feito lá também. Todas as otimizações, todo o trabalho, todos os canais, a gente vai para esses países também. Então a gente tem um trabalho aí em conjunto com a equipe de desenvolvimento, de geração dessa landing page, criação dessas landing pages, também tudo numa landing page precisa ser pensada. A gente vai ter checkout, então vai ter que ter uma otimização de conversão nessas páginas de checkout, também na landing page. Então, assim, a gente fica aqui, né, junto com a equipe de desenvolvimento, e diariamente está vendo, além de otimizações no produto, né, otimizações na landing page, no checkout ali para a pessoa, para o lead, né? Ele desde lá, quando ele procurou por um problema, até o momento que ele foi pelo fluxo de nutrição, consumiu os nossos conteúdos, que a gente também tem muitos fluxos de nutrição, a gente tem mais de 30 fluxos de nutrição rodando diariamente. Não, precisa explicar o que é fluxo de nutrição. Não é todo mundo que sabe. O fluxo Deixa eu só ver um gancho aqui. O Felipe falou que a gente fica junto com a equipe de desenvolvimento, trabalha junto, a gente faz trabalho junto aqui dentro, né? E desde da parte de layout, né? Marketing, layout de produtos, design, tudo. Design, né? Tudo. O design fica junto com a gente também. Vê o vídeo lá, vou colocar, não sei onde aparece, em cima, esquerda. Então aparece o vídeo, vou colocar o vídeo aqui de como que funciona essa parte aqui interna. Vou botar aqui o link aqui pra você assistir depois e faz sentido também com as coisas que a gente tá falando. Cara, fluxo de nutrição é uma coisa que a gente faz desde o começo, mas só que ela foi muito melhorada dos últimos anos aí. Exato. O que é isso, cara? O fluxo de nutrição basicamente é assim: a pessoa tem um problema, ela procura pelo problema, ela encontra a nossa solução, que por exemplo é uma planilha, um e-book, alguma coisa assim. Era um post no blog, por exemplo, a gente falou sobre um problema. Controle de combustível. A gente fala, essa planilha aqui vai te ajudar no controle de combustível. A pessoa baixa essa planilha e baixando essa planilha ela vai receber um fluxo de nutrição. Esse fluxo de nutrição, ele vai mover a pessoa pelo funil de vendas. Então, basicamente é assim, ela reconheceu o problema, está no topo do funil, ela vai até o fundo do funil, um fluxo de nutrição aí de 7, 8 e-mails durante 15 dias, pode variar, a gente vai desenvolvendo esse problema e mostrando possíveis soluções. E a solução final que a gente dá, né, a proposta final que a gente dá para a pessoa é o nosso produto. Ela baixou a planilha resolveu o problema dela de certa forma, mas o nosso objetivo é trazê-la para o sistema, no caso da planilha de combustível, para o Contele rastreador, de forma que o sistema vai resolver o problema dela em definitivo, vai dar mais automatização, mais controle, mais concisão para ela de forma definitiva.
Então, basicamente, assim, é um fluxo de nutrição que começou, baixou a planilha, a gente manda umas instruções sobre a planilha, aí a gente vai mandando conteúdo sobre controle de combustível para ir gerando aquela autoridade e no final a gente vai fazer a proposta. Ó, tem esse sistema aqui que ele vai te ajudar a resolver esse problema, então vai lá e faz o teste. Basicamente a gente tem aí, além de planilhas, e-books, guias, a gente tem cerca de 20 a 30 ativos na internet, a gente chama de ativos essas planilhas, e-books, e cada um tem seu fluxo de nutrição. Tudo foi estudado, então todos os fluxos de nutrição foram estudados, todos os conteúdos que a gente compartilha com as pessoas são estudados para questão de topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Tudo. Primeiro que os fluxos de nutrição dá para traduzir como uma sequência de e-mails que acontece. Exatamente. Que já está programado isso, né? E nem o Felipe falou, ele fez a conversão que veio de um post, de um conteúdo, e aí ele começa a receber aquela. E às vezes, muitas vezes ele consome um outro conteúdo e ele começa a receber exatamente. Aí tira ele dessa campanha, coloca ele para essa campanha. Tem uma questão de horários também, então a gente faz pesquisas para ver quais são os melhores horários para enviar um e-mail do fluxo Pelo de menos nutrição. a gente tem umas 30 campanhas criadas. Ah, por aí. E as 30. regras, cara, elas são robustas, São diversas. porque a gente tem... Primeiro que é incrível essa automação, né? Sim. Mas assim, aí as regras pra funcionar isso muito bem, porque imagina o cara baixar 5 conteúdos, capaz de receber 200 e-mails. Então, exatamente, então tem que ter todo um cuidado para ir movendo ele entre as campanhas. Isso é algo também que a gente precisa ficar diariamente de olho. Cara, é uma cidade ali, né? Que vira o negócio. É uma cidade. De caixinha de um lado pro outro que a gente vai... Marco, isso é até simples, perto do que a gente faz, por exemplo, no Facebook Ads, no Google Ads. Eu estava montando uma campanha agora no Facebook Ads que tem mais de 100 públicos diferentes. Então foram públicos que foram criados um a um, selecionados, a gente vai selecionando, vai mexendo ali nas engrenagens para encontrar esses públicos. Então e você faz exclusões de uma campanha para outra, de um público para outro. Então é assim, quando a gente acha que o Malt, que é a ferramenta que a gente utiliza para os fluxos de nutrição, é algo complicado, a gente conhece outras ferramentas, a gente vai vendo que as coisas vão ficando mais avançadas, mais intensas do que a gente achava que era. Quando eu cheguei aqui, eu achava o Mautic assim um painel de avião. Agora que eu vejo Facebook Ads, Google Ads, de forma avançada assim, você vê que, o buraco é mais embaixo. Essa parte de campanha, cara, é fazer o máximo de segmentações possível. Exatamente. Pra, cara, ir, certeiro, né? Porque se você criar uma campanha hoje no Google e no Facebook, e colocar lá Brasil de 18 anos até 64 anos, mas aí se a gente vai mostrar pra todo mundo. Se tivesse 50 milhões lá pra fazer uma campanha, com 1 milhão, pega uma empresa grande, se você tem, fácil, né? Beleza, público-alvo extenso, agora não, a gente tem um público específico, tem que acertar. Exatamente, tem que acertar em cheio. Coisas, né? Então, assim, são vários sistemas, vários softwares que a gente utiliza. A gente conta muito com o apoio aqui de desenvolvimento, então todas as landing pages, todas as integrações, a gente tem aí mais de 50 integrações no Zapier, rodando dezenas de tarefas, centenas de tarefas no Zapier, então a gente tem a ajuda muito do Marco aqui na questão de integrações. Então, assim, a gente automatiza também, né, muitas tarefas. Tem muita coisa integrada. Porque senão não teria como a gente fazer tantas coisas que a gente faz hoje, né? Impossível. As coisas estão... A gente tá sentado aqui, provavelmente tem alguém fazendo... o Zapier... Já várias pessoas já baixaram o conteúdo. Exatamente, já enviou e-mail. Recebendo a sequência, o algoritmo de potencial que a gente nem falou lá, de pontuação tá trabalhando, esse lead tá dando ponto. Exatamente. E aí ele atinge determinado momento, ele já vai é enviado para um outro fluxo interno aqui que a gente tem, vai pro CRM. Isso é feito por automação, pelo Zapier. O Zapier realmente, a forma como a gente usa ele é incrível, então tem muita tarefa que a gente conseguiu. O Zapier possibilitou milhares de coisas pro marketing e pra Contele também, né? A gente precisa coisas, né? Precisa. Não é só uma coisa que vai ter que ser feita no final, né? Os resultados estão vindo com, dezenas de ações. Exatamente. Se não, talvez, centenas de coisas que realmente já tem criadas, né? E pra gente fazer. Exatamente. De ferramenta, cara, o que a gente usa aí pra quem tá... A gente utiliza Mautic, WordPress, a gente utiliza OneSignal, a gente utiliza basicamente todas as ferramentas do Google, então Google Analytics, Google Ads, Google Optimize, Search Console.
A gente utiliza aí também o Facebook Ads, a gente utiliza o SEMrush. SEMrush, TikTok, né? A gente utiliza o Intercom também, né? Que é uma ferramenta que a gente utiliza para produto. Para chat online com o cliente, exatamente. Né? Chat tem mais coisas também de chat, ele faz o tour do produto, né? Exato. A gente utiliza também o Photoshop para edições, CorelDRAW, Illustrator, a gente utiliza Final Cut, Premiere, então tem várias ferramentas de edição, tem várias ferramentas aí na internet também. A gente utiliza o Hotjar também para monitorar as landing pages, os sites. Sabe onde o cara clicou, a gente consegue ver um vídeo ali do que está acontecendo. A gente fez algumas otimizações, o cliente clicando onde não é para clicar, não aparecia botão, então... Bom, até coisas mais avançadas que dá pra ver com ele. Exato. Basicamente não, já tá bem avançada aqui no papo de marketing. Vai fazer algumas versões aí desse vídeo, a sequência, pra gente pegar alguma coisa na prática e mostrar algum dos itens. Fica aí o desafio pra gente. Tem muitos, né? Vamos escolher um aí pra funcionar. Beleza. Pra mostrar como é que funciona. Pode aparecer aqui na tela, né? Vamos pensar no vídeo 2 aí, mostrando alguma coisa. E 2020, né? Próximo ano, o que a gente vai fazer no próximo ano? A gente falou várias coisas aqui, várias coisas são estratégias de growth hacking, né? Sim. Que é você, cara, basicamente experimentar as coisas. Sim. Né? Que é o que a gente fez muitas vezes, deu certo e você vai lá e faz de novo, vai testando, vai tudo medindo, né, cara? Sim. Esse é o desafio, né, cara? Sim. Não é só fazer e beleza, cara. Tem que fazer, medir, mensurar, e aí faz de novo, mede outra coisa pra chegar na melhor. Né? Teve uma ação interessante até esse ano que a gente fez, que foi basicamente trocar as fotos do engajamento dos vendedores. Show. A foto tinha um fundo branco, foto de perfil do WhatsApp, de todo mundo tinha um fundo branco. E a gente colocou um fundo natural, né? A gente colocou o fundo da empresa mesmo, tiramos uma foto aqui com esse fundo. E isso a gente fez testes, né? Num site, Photofiller, o nome do site, que basicamente as pessoas avaliam as fotos e as novas fotos geraram 44% mais de confiança em quem vê. Então foi uma ação pontual, assim, muitos testes também. Então, por exemplo, a gente falou de ferramentas do Facebook Ads, Google Ads rodam testes diariamente lá, dezenas, centenas de testes diferentes, textos diferentes. Então, as landing pages também tá diretamente rodando testes. Tem teste AB, né, também. Tem o Google Optimize, que é uma ferramenta que a gente utiliza também, ajuda a gente em fazer teste AB. Então, basicamente assim, a gente tem muitos testes, a gente tem muita geração de conteúdo, a gente tem muitas otimizações, a gente tem muita criação também. Então, muitas coisas estão surgindo aqui da própria equipe, os CEOs, a equipe de desenvolvimento, a equipe de engajamento sempre estão trazendo ideias pra gente. E, basicamente, a gente tem um desafio novo a cada dia. Cara, aqui é muito bom trabalhar nisso, né? Nessa questão de gente, né? Exatamente, tudo feito, tudo feito e executado aqui pela gente. Tudo feito e executado aqui com o Tele com propósito, né? Fazendo as coisas não é tipo não falando mal de agência, não é isso, mas não é tipo, a gente não contratou uma agência para fazer as coisas, né? Então, a gente preferiu fazer internamente. Tudo internamente, pensando nas estratégias, né? Do negócio, então. É assim, o marketing hoje na Contele, né, ele incorporou a ideia da Contele, incorporou a ideia de ajudar empresas de aumentar a produtividade e reduzir os custos em pequenas e médias empresas. A gente reflete isso, né? E a gente tem isso muito em mente, a gente tem a persona muito em mente, e isso facilita muito com que a gente trabalhe com o produto, com os produtos da Contele, com a Contele Rastreador, o Contele Gestor de Kits. Então isso ajuda muito, né? Hoje a gente respira, o marketing respira a Contele e a gente está intenso aqui, a gente trabalha do lado da equipe de desenvolvimento, então a gente recebe os problemas, a gente vê as soluções, a gente sabe tudo sobre o produto. Dificilmente uma agência saberia das coisas que a gente sabe aqui. Tem uma coisa que eu não falei, vocês fazem, mas que, cara, super importante também. A gente comentei um pouco sobre retenção ali, que os cursos servem para isso, né? Mas, cara, o marketing também apoia o produto. Sim. Cara, material de ajuda, então... Sim. Tem centenas de materiais de ajuda. Eu falei do tour, cara, aí tem... Tour guiado. Tá falando só de uma língua, né? Só em português. A gente tem inglês, espanhol. Beleza, aí começa a multiplicar as coisas.
além do conteúdo de ajuda, a gente tem um tour, né, cara? Que a gente sentou aqui, cara, e revisou. Cara, o tour, o cliente entra no sistema, o negócio começa a mostrar pra ele, balãozinho, clica aqui, clica ali. Melhorar a experiência dele no sistema, né? Como é que a gente fazia o onboarding desse cliente? Como é que ensinava ele, como é que ele usava e pra que servia cada ferramenta? Foi um desafio pegar um sistema, fizemos de cabo a rabo todas as telas. Foi um desafio imenso e até hoje a gente otimiza, né? Até hoje a gente tem até uma coisa aqui, tem coisa nova no sistema, a gente vai e mexe, então... exatamente, cara. E aí é o trabalho contínuo, né, cara? Sim. Pega uma dúvida, surgiu uma dúvida, já podia, vai lá e atualiza de novo isso tudo. Aí a gente vem e fala, tudo só em português não, né? Tem que arrumar em tudo, tem que arrumar em inglês, faz a regra aí também pra funcionar, né? Como é que vai entender se tá em português, inglês e espanhol? Então tem tudo, hoje a gente usa o Intercom pra fazer isso também, né? Então é feito tudo dentro essa parte do... Tem campanhas para cliente também? Tem campanhas, fluxo de nutrição para cliente, fluxo de nutrição para aluno do curso, tem fluxo de nutrição para todo mundo. Coisa legal que poucas pessoas sabem que a gente tem. Por exemplo, o cliente deixou de utilizar por alguns dias da programação que a gente fez. Sim. Lá tem isso. Sim. Claro, vou mandar um e-mail. Um e-mail já para tentar trazer ele de volta ou entender o que é preciso colocar em ajuda. Isso também automatizado. Aí entra um especialista depois para realmente falar com ele. Tour, cara, muito material de ajuda, produto. Sim. A gente vai lançar novas turmas também do curso, então, assim, os dois cursos têm mais de 80, 90 aulas, então também foi tudo editado, tudo pensado, tudo planejado. Editado. Exatamente. Então, aí novas turmas a gente vai lançar nesse ano, então vão ter novos lançamentos, a gente utiliza o método do fórmula de lançamento, então vão ser campanhas aí que a gente vai fazer, são campanhas bem grandes, bem intensas também. A gente vai utilizar Mautic, a gente vai utilizar Google Ads, Facebook Ads, a gente vai utilizar o WhatsApp, a gente tem o WhatsApp e Telegram aqui também, a gente tem um gerenciamento dessas mídias. Então essas campanhas aí de lançamento de novos cursos também é algo que exige bastante da gente, bastante cuidado também, a gente tem que ter bastante cuidado nessas campanhas, a gente tem que ter bastante atenção. E assim, dificilmente eu conheço poucas empresas que fazem tantas coisas em questão de marketing como a gente. A gente tem... Que sabem ou que tem oportunidade de fazer. Principalmente no setor assim, de tecnologia, no setor que trabalha com B2B, a gente tem marketing do produto, a gente tem marketing das autoridades dos produtos, a gente tem canal no YouTube, a gente tem blog, a gente tem WhatsApp, a gente tem Telegram. Basicamente a gente tem vários tentáculos aí buscando alcançar o nosso público. Tem uma lista aí que a gente tem de tarefas de growth, são segmentos que você fez bem bacanas, né? Que a gente tem ideias e precisa tirar do papel. São muitas ideias. Precisa de mão de obra, né? Então, tá aí, se você viu esse vídeo até agora, você quer trabalhar com marketing, tá aí, manda um e-mail pra gente. Hein? Manda e-mail. Tem vaga pra... Manda um comentário aqui. Manda um comentário falando, se tu quer essa vaga, mano. Quero trabalhar no marketing da Contele, vírgula, porque achei muito foda. Porque o marketing é foda, a Contele é foda. Se viu esse vídeo até o final, vai escrever isso, a gente sabe se a pessoa viu o vídeo até o final. Então, é verdade, vamos perguntar isso daí. Vamos perguntar. Quanto que aconteceu em X de vídeo? Cara, e a gente faz tudo isso com realmente mão de obra, cara, bem reduzida, né? Mas é reduzida, mas é muito qualificada, né? Sim. Aqui para entrar na Contele a pessoa já faz um teste intenso, ela já passa por um teste intenso, ela passa por entrevistas. Tem que ser uma pessoa muito diferenciada, com muita disposição para participar do nosso time, não só no marketing, em outros setores. Então é algo que a gente... Desafios que assustam às vezes, mas a gente bate no peito e vai pra cima. Tem gente que tá começando, né? Às vezes a pessoa fica com... Vou aprender uma coisa só, né? Sim. Cara, isso não funciona mais. A gente falou em desenvolvimento, vamos fazer outro vídeo falando sobre isso. Sim. E marketing principalmente. Desenvolvimento e marketing. Tecnologia. A gente mexe muito, né? Cara, mas antigamente você tinha uma pessoa que só editava imagem, outra que só editava vídeo,
a outra que só entendia de mídia paga, a outra que só entendia de SEO, a outra a outra que era especialista em, cara, otimização de páginas, que é o CRO lá. A outra que entendia era de marketing digital e pequenos nichos, fazia fluxo de nutrição. Exato. Hoje em dia não tem jeito. Hoje em dia não tem jeito. Até desenvolvimento a gente tem que conhecer. E a gente faz isso, né? Vários e-mails aí são baseados em código, a gente desenha o e-mail. Quantas páginas tem de criar já? Diversas também. E a gente faz isso tudo aqui. Várias integrações, a gente utiliza WordPress, Elementor, Mautic, então a gente precisa, diariamente a gente mexe com código, a gente precisa conhecer, pelo menos conhecimento básico em HTML, em JavaScript. E a gente tem o nosso método aqui de criar uma página, exato. Uma página muito rápida, sem precisar ir para desenvolvimento. Responsiva. Que a gente sabe ter um tempo maior, ou exato. então cara, o desenvolvimento tá fazendo feature nova, ou tá fazendo feature para reter cliente, ou então tá resolvendo um bug, cara. Como é que fica ali para entrar como é que você vai fazer uma página que às vezes a gente lista aqui, cara, tem 50 ações para fazer, uma delas é a página. Você precisa fazer a página tipo em meio período. Inclusive a gente fez aí tem um método aqui, mas precisa ter um conhecimento para isso. Exato. A gente fez tinha uma meta aí um dia que era fazer a página em inglês, as duas páginas em inglês em poucas horas, e envolvia integrações, envolvia API, envolvia Pipedrive, que é outra ferramenta que eu utilizo, Pipedrive, Slack, Mandrill. Então foi assim, em 6 horas a gente traduziu as páginas. Fez testes e subiu. Eu nunca pensei nisso, vou fazer uma pergunta agora. Quanto tempo tu acha que a gente consegue criar um post, se a gente tiver o conteúdo, já pelo menos o rascunho, a gente cria um post, vai criar uma conversão nele, desse post ele vai clicar, ele vai para uma landing page, que vai ter ali uma explicação para ele, ele vai ver algumas coisas e ele vai ter um formulário de conversão. Desse formulário de conversão ele vai entrar no CRM, aí já vai entrar de repente em alguma campanha que a gente pode aproveitar. Algum fluxo de nutrição que a gente já tem, vamos colocar ele lá, mas a gente também vai integrar esse, de repente, quando ele converter nessa landing page, mandar uma mensagem interna aqui para algum setor, dizendo que ele converteu, mas eu também vou criar um lead no CRM e vou distribuir isso para um vendedor. Quanto tempo leva para criar tudo isso? Tudo no mínimo, uns 5, 6 dias. Não, dá para criar. Dá para criar. Boa. Dá para criar. Uns 5, 6, para fazer bem feito, 5, 6 dias. Validar, testar. Assim, tem algumas coisas aí que levam muito tempo. Fluxo de nutrição leva muito tempo para ser criado. Se a gente pegasse um fluxo pronto já? Se pegasse um fluxo pronto, ia ser mais rápido. Acho que 2, 3 dias já daria para criar tudo. Já, viu? Bastante coisa pra sim. Dá para fazer, mas aí tem a questão das otimizações, melhorias, que aí levam mais tempo. Assim, o mais rápido ali seria escrever o conteúdo do post. A gente escreve aí em 1 hora, 1h30. 20 pessoas para fazer tudo isso, né? Não. Quantas? 1, 2. Tá vendo? É isso aí que eu queria chegar, cara. Tipo, eu faço. Faz sozinho, pode pedir ajuda, ajuda sozinho. Eu faço sozinho. Então, a equipe faz também. Não, mas a equipe faz. Se eu colocar no colo de alguém ali, a pessoa faz. É isso. Entendeu o gancho que eu queria pegar? Era isso. É isso, cara, tem que saber. Cara, tem que saber fazer tudo. Tem que saber de tudo, porque precisa. E assim, você vai ficar sabendo uma coisa só, você vai fazer o que com aquilo? Que resultado que vai entregar no final disso? E outra, a gente vende software, então a gente vende essa ideia de que, assim, softwares, tecnologia facilita, né? E, assim, a gente só consegue fazer todas essas coisas porque a gente tem, além de pessoas muito capacitadas, a gente tem ferramentas que auxiliam a gente a fazer assim. Então, o cara teve o trabalho de desenvolver a ferramenta, a gente só precisa aprender a usar essa merda. A gente só precisa aprender a usar essa coisa. Então, a equipe que tá com a gente, cara, sensacional. Fala da evolução da equipe. Foi assim, é incrível a evolução da equipe de marketing. A gente trabalhou aqui, em poucos meses a pessoa evolui mais do que ela faz uma faculdade inteira, é incrível. 1 mês de Contele vale 5 anos de faculdade, e eu falo isso com tranquilidade porque valeu pra mim. Valeu pro Luiz, ele entrou aqui como estagiário na Contele e assim, em poucos meses ele já sabia muito mais do que toda a sala dele. É absurdo, assim, o conhecimento, o desenvolvimento, a evolução que a pessoa tem na Contele, o que a pessoa conhece das plataformas, da ferramenta, né? É assim, para ter os resultados
incríveis que a gente tem, a gente precisa ter esforços, né? A gente precisa ter o tempo todo aprendendo e desenvolvendo essas ferramentas, conhecendo mais, buscando mais, estudando mais. Então, assim, aqui é um ambiente que exige que a pessoa ela corra atrás das coisas. Aqui não é um lugar que você vai sentar, você vai ficar tranquilo, não. Aqui não é assim. Você vai ser obrigado a evoluir, basicamente. Mas o ambiente proporciona isso. Proporciona. Muitas vezes a pessoa tem vontade, mas o ambiente todo, que é todo esse cenário que a gente falou, não proporciona. E às vezes ela vai, talvez, chegar nesse nível. Sim. Mas vai demorar muito, talvez. E outra, né? Você olha pro lado, você vê um cara foda no que faz. Você olha pro outro lado, você vê um cara foda no que faz. Você vê o cara sendo elogiado, você vê o cara fazendo coisas incríveis. Você vê, o que a Contele evoluiu, né, nos últimos meses, nos últimos anos. Você quer melhorar, você quer evoluir, então é um ambiente que exige isso. Né? Eu lembro que na época, antes da gente ter o Malt, que a gente tinha uma ferramenta, a ID Station, muito famosa. E, cara, eu demorei muito tempo pra pegar toda essa lógica. Sim. E o Mautic a gente demorou muito tempo pra aprender. Sim. Só que, cara, sei lá, a gente demorou, 1 ano pra dominar tudo que fazia no Mautic. Não dominar, entender como funciona, mas pra entender e estar usando as coisas que a gente precisava usar. Hoje, cara, se quando a gente ensina isso pra alguém da equipe, cara, pra gente... Eu falo assim, cara, sacanagem, né, cara? Eu demorei tanto tempo pra aprender isso. É assim, quando tu para e olha a ferramenta e busca aprender, também tem uma questão de usar muito, né? Então você tem que usar muito a ferramenta e você vai aprendendo muitas coisas sobre a ferramenta e é assim com o Mautic, é assim com o Facebook Ads, Google Ads. Todas essas ferramentas, quando você utiliza muito, e aqui você tem que utilizar muito essas ferramentas, você vai aprendendo bastante. Parece um bicho de 7 cabeças quando você entra, mas quando você vai aprendendo, você domina com facilidade. E assim, são ferramentas que valem muito, né? Quem conhece dessas ferramentas vale muito. Cara, muito... É uma lista, né, cara? A gente deve de falar uma. Ó, seguinte, se inscreve aí, cara. Ativa as notificações. Ativa tudo. A gente vai deixar uma descrição aqui embaixo do vídeo, os principais canais que a gente tem, os conteúdos que a gente tem, dá uma navegada, dá uma olhada. Obrigado, Fê, valeu. Valeu, Marco. Show, prazer trabalhar só queria agradecer a você. Agradecer. Queria agradecer o Marco, porque, assim, o marketing hoje na Contele é o que é por causa desse cara aqui. Cara? Não, corta isso. Foi esse cara que tava lá atrás, tava criando, tava desenvolvendo, tava implantando. Assim, a gente tem várias ferramentas que são super complicadas e teve esse cara aqui implantando essas ferramentas. A equipe é um monstro, você Sim. Chega, vamos cortar isso. Não chora aqui. Não, o cara conhece de produto, de desenvolvimento e também de marketing. Então o cara Só não sabe gravar Pronto, vídeo. agora...